Mas eu gostaria que vocês abrissem as Bíblias, a palavra do Senhor, o nosso manual de fé, o livro que orienta a nossa vida cristã. Eu gostaria que vocês abrissem no livro de Gênesis, lá no capítulo 24. Eu vou ler apenas alguns versículos para ganharmos tempo. Capítulo 24. Nós vamos ler o versículo 1. O versículo 2 e o 3 apenas. Diz assim, a minha Bíblia é um pouquinho diferente da de vocês, mas acompanhe aí, que as de vocês também, elas vão parafrasear, né? Ou a minha é uma paráfrase da de vocês. 24. E era Abraão, já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado a Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito. Corre comigo agora no mesmo livro de Gênesis, agora lá para o capítulo 12, e leiam comigo, acompanhem comigo 1, 2 e 3 também. Gênesis capítulo 12, 1, 2, 3. Diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E Abraão, far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Versículo 3: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você pode olhar para o seu irmão aí que está do teu lado e dizer para ele: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Rapaz, isso é sério, hein? Às vezes a gente fala, né, pastora Paula? Às vezes a gente fala para o outro, alguma coisa e não sabe o peso daquilo que muitas vezes a gente fala. Tem um professor meu que ele diz que as palavras, elas são muito caras, elas têm um peso muito grande, tudo por conta do que ela carrega na sua semântica, né, no seu sentido. Então quando você fala para alguém, em ti serão benditas todas as famílias da terra, aí tem gente que levanta, glória, faz festa, eita, é bênção pura. Mas se você parar para refletir comigo, e eu já entro na análise do texto, se você for parar para refletir comigo, pai, mãe, jovem, tem jovem aqui nesta manhã? Tem jovem aqui? Eita glória! Tem adolescente também? Tem? Eita glória! Vocês precisam ouvir isso. Se você parar para refletir comigo, quando Deus chama Abraão, você concorda comigo? Deus tem uma missão para ele, sim ou não? Sim, porque se ele não tivesse, Deus não o chamaria. E qual era esta missão que Deus tinha projetado para Abraão? Ora, se você olhar o versículo 1 e 2, você vai perceber que o principal objetivo nesta missão para Abraão era o quê?
era formar uma nação. Maravilha? Maravilha. Abraão, conhecido como pai da fé, João vai falar sobre isso, ele creu, mesmo contra a esperança, creu mesmo sem saber se de fato ia acontecer ou não. Isso é fé. Ele confiou no Senhor. Abraão traz para si esta responsabilidade. É como se Abraão, ele dissesse assim: maravilha, Senhor, Deus de meus pais, esta é a missão que o Senhor tem para mim? Maravilha, estou dentro, vamos comigo. Só que ao decorrer dos versículos você vai perceber que o Senhor ele vai estabelecer algumas condicionantes. E a condicionante principal é a seguinte: ele vai dizer assim, ó: Abraão, tu serás uma bênção. No versículo 2, em outras versões, a expressão, o verbo é conjugado no imperativo afirmativo. Se tu uma bênção. Percebeu? Deus ele estabelece uma missão a Abraão. Abraão, sai-te da tua parentela. Para quê? Vou fazer de ti uma grande nação, próspera. Aí o Senhor vem, papai do céu é esperto, né? Ele não dá nenhuma missão sem antes convencer-nos de que aquilo vai ser bom. Aí você vai ver Deus falando: olha, far-te-ei de ti uma grande nação, mas não se preocupa não, olha só, abençoar-te-ei. Quem não quer ser abençoado? Se eu disser para você: olha só, vamos comigo fazer determinado tipo de atividade, vou investir em você, vou te abençoar, vai ter lanche, vai ter café, né? Aí logo, né? Opa, que benção. Mas na verdade, o final eu escondo. Ó, calma, vou falar no final. Primeiro eu vou acalentar o coração dele. Aí Deus diz para ele assim, ó: vou te engrandecer. Quem não gosta de ouvir uma coisa dessa? Vai no glória a Deus aí. Vou te engrandecer. Mas aí Deus ele já aponta para ele e fala o seguinte: beleza, convenci Abraão, Abraão está convencido. Agora eu vou ter que dar um conselho, uma condicionante. Abraão, mas para que você possa cumprir essa missão, tem uma responsabilidade para você. Você precisa ser uma bênção. Eita. Aí eu paro e penso: ser uma bênção? Não, eu sou uma bênção. É mesmo? Não, eu sou uma bênção. É mesmo, meu irmão? Para e começa a refletir a respeito de si mesmo nesta manhã. Será que você tem sido bênção mesmo para os outros? Porque para que os outros possam ser abençoados, eu preciso ser uma bênção. E para eu ser uma bênção, primeiro, eu preciso estar convicto de que tudo aquilo que está relacionado ao meu ego, ao meu orgulho, a minha maneira de ser, precisa ser convertida no Senhor. Porque para eu ser uma bênção para alguém, primeiro eu tenho que ser uma bênção para mim mesmo. Se eu não sou uma bênção nem para mim mesmo, como é que eu vou ser uma bênção para alguém? A pergunta, na verdade, a declaração de Deus para Abraão é provocativa. Se eu não sou uma bênção para o meu irmão, aliás, se eu não sou uma bênção para mim mesmo ou para os meus dentro da minha própria família, como é que eu vou ser uma bênção para alguém fora da minha família? Se eu não sou uma bênção para os meus próprios filhos dentro de casa, como é que eu vou ser uma bênção para o meu irmão que está dentro da minha igreja? Se eu não sou uma bênção para a minha própria esposa que está do meu lado, como é que eu vou ser uma bênção para alguém que anda comigo fora do seio da minha família? Se eu não sou uma bênção para o meu próprio marido, se eu não sou uma bênção para os meus próprios vizinhos, se as pessoas não me veem como um referencial de bênção, como é que eu poderei ser uma bênção para alguém? A declaração do Senhor para Abraão, ela tem todo um significado, um propósito. Mas o Senhor ele fala: Abraão,
tu uma bênção. E o verbo ser aqui não está conjugado no sentido da essência, de que ele é, não. O ser é afirmativo, é imperativo, afirmativo. O Senhor está emitindo uma ordem para ele, uma orientação para ele. Abraão, você precisa ser uma bênção. Você não é uma bênção, você precisa ser. O problema é que muitas pessoas acham que são. Não, você não é, você precisa ser. Porque quando você acha que é, aí você começa a cair numa armadilha. Você começa a achar que você é perfeito e que todas as pessoas que estão ao teu redor é que são erradas. Agora, quando você pensa que você não é, mas que precisa ser, aí é diferente. Você vai buscar, aleluia, as condições necessárias para que você possa ser uma bênção para alguém. Você entendeu? Ser tu uma bênção para a tua família, ser tu uma bênção para você mesmo, ser tu uma bênção para os pares que estão ao teu redor, ser tu uma bênção para a tua igreja, ser tu uma... responsabilidade que o Senhor põe a Abraão, porque a responsabilidade de ser uma bênção não se restringia apenas ao contexto familiar de Abraão, não. A responsabilidade de Abraão ultrapassava os limites das paredes de sua casa. Deus estava falando para Abraão: Abraão, você vai ser uma bênção dentro da tua casa, mas não só dentro da tua casa. A responsabilidade que eu te passo vai ultrapassar, aleluia, os limites da tua casa. A responsabilidade que eu estou te dando, Abraão, é para toda uma formação social, é para uma nação. Ou seja, Abraão, aleluia, os teus filhos, a tua família deverá, aleluia, impactar toda uma geração. Abraão, o que você fizer aqui vai reverberar, aleluia, em toda uma geração nesta terra. O que Deus está falando para nós nesta manhã é o seguinte: a responsabilidade que você... A responsabilidade que você recebeu de cuidar da sua família não se restringe apenas dentro da tua casa, mas, aleluia, se amplia a toda uma formação de uma nação. Isso significa que os teus filhos, aleluia, responsabilizados por você, ensinados por você, precisam influenciar toda uma conjuntura social. Você está ensinando os seus filhos a ser uma influência cristã lá fora? Você está ensinando os seus filhos, aleluia, a serem uma influência positiva, aleluia, que prega o evangelho, que dá testemunho, aleluia, para influenciar toda uma sociedade lá fora? Porque o que Deus deu a você e a mim como pai e mãe não é apenas para uma formação familiar dentro de casa, mas é algo que precisa reverberar em toda uma conjuntura social. Nós recebemos esta responsabilidade de Deus, assim como Abraão recebeu também, de ensinarmos os nossos filhos para que eles sejam a diferença neste mundo que trilha a
à perdição, mas que sejam luz em meio às trevas. Se nesta manhã você ainda não se conscientizou disso, saiba que Deus chamou você como uma bênção, mas não para ficar dentro de casa, mas para transmitir isso para os seus filhos, para que os seus filhos influenciem toda uma conjuntura social e sejam, aleluia, perpetuadores daquilo que o Senhor concedeu para a sua vida. Nós somos referências dentro de casa. Você precisa ser uma referência dentro da tua casa. E quando a gente fala sobre liderança ministerial na família, isso está dentro do contexto do ministério também. Ministério não é só ministério pastoral, sacerdotal, não. Ministério também está relacionado à sua liderança sacerdotal dentro da tua casa. Quem é que tem ministrado dentro da tua casa? São as redes sociais. Quem é que tem ministrado, aleluia, dentro da tua casa? São os podcasts com assuntos distorcidos da palavra de Deus. Quem é que tem ministrado dentro da tua casa? É a televisão, são os filmes da Netflix, são as novelas do dia a dia, são os programas, são outras pessoas. Deus, aleluia, Deus deixou sobre minha e a tua responsabilidade, aleluia, de ser uma bênção, de ministrar para a nossa família. Você está entendendo a responsabilidade aqui para Abraão? Abraão, não é só para a tua casa não, Abraão. O meu projeto na tua vida, Abraão, não é só para dentro da tua casa. O meu projeto é para os teus filhos, é para perpetuar para toda uma geração que virá a partir de você. Você já pensou nisso? Você já pensou no tamanho da tua responsabilidade enquanto pai e mãe? Não, pastor Paulo, olha só, eu educo meu filho e já é o suficiente. Por quê? Porque eu dou educação, eu pago escola, eu pago atividades, etc e tal, eu ensino a ele, eu falo com ele, tal. Para mim isso já é suficiente. Não, não é suficiente não. Você já parou para pensar que o teu filho precisa ser luz em meio às trevas? Você já parou para pensar que paira sobre o teu filho também a responsabilidade de perpetuar isso que Deus pôs sob a tua responsabilidade, que é um ensinamento ministerial? Aí agora, quando a gente fala de liderança, o que é liderar? Eu resumo toda essa palavra numa outra palavra: admiração. Pastor Paulo, como é que eu posso ensinar os meus filhos? Como é que eu posso ser uma liderança para os meus filhos, para a minha família, para a minha esposa, para o meu marido, se eu não possuo admiração? Liderança é admiração. Porque o que significa admiração? Respeito. O que significa admiração? Exemplo. Você passa a ser admirado pelos seus filhos, pela tua esposa, pelo teu esposo, pelos seus pares. E aqui também eu incluo as mães que têm filhos, mas que não têm seus maridos, e que trilham aí toda uma batalha para ser os dois ao mesmo tempo dentro da sua casa. Para os maridos que não têm esposa, mas têm filhos, ou para alguém que exerce algum tipo de liderança ministerial dentro da sua casa. Olha, você tem a admiração daquele de quem você cuida? Mas como é que eu posso conquistar a admiração? Através dos seus exemplos. Não adianta eu falar, mas não agir. Não adianta eu dizer que tem que se fazer, mas se eu não faço, se eu não mostro com exemplos, se o que eu falo não está relacionado com aquilo que eu falo, ou melhor, se aquilo que eu mando fazer não está relacionado com as minhas ações. Porque uma criança, ela está de olho nisso. Por mais que nós achemos que elas não estão de olho, prestando atenção, estão. A criança, quando nasce,
O primeiro contato que ela tem na sociedade é com a família. É a partir da família que ela vai saber o que é o mundo. Se dentro de casa ela não tem paz, é essa perspectiva do mundo que ela vai ter. Se dentro de casa ela vê que o pai e a mãe é pé de guerra o tempo todo, é essa perspectiva do mundo social, do contexto social que ela vai ter. Se ela está dentro de uma casa onde não tem exemplo, não há respeito, não há busca, não há relacionamento, não há intimidade. Se o meu pai vai para a igreja, entra na igreja, volta pior do que ele foi, ela não vai dizer nada. Mas tudo isso está sendo absorvido por ela. É esta perspectiva que ela vai ter. Pior, é essa perspectiva que ela vai ter a respeito de quem é Jesus. Pastor Paulo, mas eu não sou perfeito. Verdade, nem eu sou. Mas a palavra de Deus nos diz que nós temos que caminhar em busca da estatura de varão perfeito. É uma caminhada. É essa a perspectiva. Vejam comigo aqui. Essa questão de responsabilidade e liderança ministerial é tão séria que até o ordenamento jurídico, e eu vou abrir esse paralelo, depois eu volto para o texto bíblico, até o ordenamento jurídico ele nos responsabiliza. E muitos de vocês já sabem, é só uma breve pesquisa no Google, você vai ver. O Estatuto da Criança e do Adolescente vai dizer lá no artigo 22, olha só: aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda no interesse deste quem? Os pais, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais. É responsabilidade minha ou não é? Eu precisava estar usando o artigo 22? Não. Vamos lá. Parágrafo único. Um parágrafo mais específico. A mãe e o pai, ou os responsáveis, têm direitos iguais e deveres e responsabilidades compartilhados no cuidado e na educação da criança, devendo ser resguardado o direito de transmissão familiar de suas crenças e culturas, assegurados direitos da criança estabelecidos nesta lei. Quem é que tem educado seus filhos, meus irmãos? O parágrafo único ele especifica, além de ser responsabilidade minha e tua como pai e mãe, a lei vai dizer que você e eu temos o direito. Perceba que no 22 é um dever, e no parágrafo único é um direito teu. Um direito teu de educar. Não só educar, mas educar baseando-se nas suas crenças e valores. Isso diz muito. Quem tem ensinado sobre Jesus na tua casa, meu irmão? Quem é que tem impedido de ensinar os valores cristãos dentro da tua casa? A própria lei nos resguarda. O problema é que muitos têm se levantado hoje para tentar convencer-nos de que eu e você, como pai e mãe, não temos o direito, por lei, de ensinar os nossos filhos dentro das crenças e culturas e valores que a nossa família acredita. Aí eu fico vendo muito pai e muita mãe com medo de falar de Jesus para o filho. Não pode falar de Jesus para o filho, não. Com medo de dizer para o filho, não, você precisa dizer que é cristão sim. A lei nos resguarda sobre isso. É uma redundância, eu não precisaria estar falando isso. Tem pai e mãe que tem até medo de dizer, eu sou cristão lá fora. Que negócio é esse, meu irmão?
Não, eu não vou falar de Jesus. Não vou dizer para meu filho que ele precisa se portar como os princípios bíblicos da palavra de Deus, não, porque senão vai ofender. Que negócio é esse, meu irmão? Ou você serve a Deus ou você não serve. Malaquias 3,18 vai dizer lá: então vereis a diferença entre o que serve a Deus e aquele que não serve. Ou você é crente ou você é frio, porque morno vomitar-te-ei. Você tem o direito, mas não é porque a lei diz não, é porque já antes desta lei aqui, antes da fundação do mundo, já estava estabelecido para mim e para você este evangelho da salvação. E sabe o que mais? Ele é poder de Deus para aquele que crê. E dentro da minha casa são os valores cristãos que eu vou ensinar aos meus filhos, são os valores cristãos que eu vou ministrar na vida dos meus filhos, são os valores cristãos, aleluias, que vão ser perpetuados dentro da minha casa, porque é nisso que eu acredito, e é poder de Deus na vida dos que creem. Pelo amor de Deus, vou imitar o apóstolo Paulo aqui: rogo-vos, irmãos. Quem é que manda na sua casa? É preciso ler a lei para dizer que você é que manda na sua casa? Que você é que tem o dever de orientar os seus filhos, moralmente, eticamente, e dentro do seu direito, que é ensiná-los de acordo com aquilo que você acredita. Porque o ímpio lá fora, ele não tem vergonha de ensinar o filho dele, ensinar aquilo que não presta. E você, tendo conhecimento da verdade, que é a palavra do Senhor, que é o que você acredita, você não vai ensinar o teu filho, a tua filha? Pelo amor de Deus, meu irmão, pelo amor de Deus, minha irmã, levanta. Deus nesta manhã está te dando autoridade na sua vida, para você profetizar dentro da tua casa. Aleluia. Mas pastor Paulo, meu filho, minha filha não me ouvem mais. Em nome de Jesus, começa a profetizar na tua vida. Senhor, me dá autoridade no teu espírito, me dá autoridade na tua palavra, ainda que eu não possa falar, mas meu Deus querido, eu vou dobrar o meu joelho e vou clamar ao Senhor, e por certo eu sei que o Senhor me responderá e transformará a vida da minha família. Mas em nome de Jesus, não abra mão da responsabilidade que o Senhor deu a você, porque você vai prestar conta. Nós vamos prestar conta diante do Senhor, e eu vou correr. Olha, a coisa é tão séria que o próprio estatuto ele vai dizer, criança e do adolescente, eu fui bem específico, que corrobora, obviamente, é uma extensão da Constituição. Tem alguém de direito aqui? Pode até falar melhor do que eu, não é isso? E vai dizer ainda mais. Parágrafo 2º. A condenação criminal do pai e da mãe não implicará na destituição do poder familiar. Se a lei entende isso, meu irmão, por que eu e você não entendemos? Nem o pai e a mãe que foi condenado, eles perdem o direito familiar sobre seus filhos, a menos que, e a lei vai dizer, ela vai ser clara, a menos que esse pai ou essa mãe tenha feito algo que prejudicou a vida do filho. Obviamente ele não vai perder esses direitos. Aí não é pai e mãe não, são bichos. A Constituição Federal, a mais falada nos dias de hoje, em seu artigo 227 vai dizer: é atribuído à família o dever de educar, bem como o dever de convivência e o respeito à dignidade dos filhos. Respeito à dignidade dos filhos, devendo esta sempre primar pelo desenvolvimento saudável do menor.
No mesmo sentido, o artigo 229 vai dizer: atribui-se aos pais o dever de assistir, criar e educar seus filhos. A responsabilidade é minha e tua, não é? Até a lei de diretrizes e bases da educação do Brasil nacional vai dizer, a educação é direitos de todos e dever da família e do Estado. Entendeu a ordem? O dever da família e do Estado. Quem vem primeiro? Quem vem primeiro? Na ausência da família, o Estado ele entra. Sim ou não? Se você se eximir da educação do teu filho e da tua filha, sabe quem vai educar? O Estado que vai assumir. Aí você precisa refletir: que tipo de Estado nós estamos vivendo? Que tipo de governo nós estamos vivendo? O que é que ele vai ensinar para o teu filho e para a tua filha? O que é que está sendo votado lá? Não vou falar de política, esse não é o nosso objetivo. Mas é bom a gente refletir: o que está sendo votado lá na Câmara, Senado? Se você abrir mão do direito da educação dos teus filhos, alguém vai assumir essa responsabilidade. É muito bom, né? Quando o filho nasce. É a realização da nossa casa. Que alegria, lembra? Os primeiros dias de nascimento do teu filho, período da gestação, quando nasce. Mas depois disso vem as responsabilidades. E infelizmente muitos pais passam esta responsabilidade para outros. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Ei, quando você vai para o capítulo 24 de Gênesis, e eu li esses 3 versículos de propósito, você vai perceber que Abraão tem uma preocupação, e eu já caminho para o final. Abraão tem uma preocupação, porque Abraão, como você leu e eu li, ele já está no final da sua vida, está idoso, está velho. Por que Abraão está preocupado? Porque ele lembra daquela promessa lá no capítulo 12, quando Deus fala para ele assim: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, porque eu tenho um objetivo, tenho um projeto na tua vida. Qual é o teu projeto, Senhor? Quero fazer de ti uma grande nação, e vou te engrandecer nela. Você, Abraão. Mas olha só, para que isso venha acontecer, é necessário que você, Abraão, seja uma bênção. E esse ser uma bênção está condicionado à responsabilidade que eu estou pondo nas tuas mãos, para que a tua família não seja só uma bênção para os teus, mas seja uma bênção para toda uma sociedade. Então recai sobre si esta responsabilidade de fazer com que os teus filhos, aleluia, que a tua posteridade, ela influencie, ela contribua para que toda uma sociedade, ela possa ser transformada pelo poder do Senhor. Aí Abraão agora, ele já velho, ele lembra disso. Ele tem um filho, o nome dele é Isaac, você conhece muito bem. E agora ele tem essa preocupação de ver uma pessoa que precisa se relacionar com seu próprio filho, para que esta promessa se perpetue. Olha isso, gente, eu fico impressionado com a vida de Abraão. Um fato que aconteceu há tantos anos e é tão atual. Abraão não está preocupado aqui, meus irmãos, necessariamente com a vida de Isaac, não. Poxa, eu preciso de uma moça para o meu filho, porque o meu filho é tão legal, é tão bonito, eu criei com tanto mimo, para que ele seja feliz. Abraão não está preocupado necessariamente com isso não, meu querido. Abraão está preocupado com o cumprimento da promessa. Sabe qual era? A nação, Eremandácia, o que vai vir, aleluia, depois dele, porque este era o desejo de Deus. Abraão estava preocupado em cumprir
cumprir, aleluia, o mandamento de Deus na vida dele. Abraão estava preocupado com a missão que o Senhor tinha imposto sobre a vida dele. Nesta manhã, o que Deus está dizendo para mim e para você é o seguinte, aleluia: eu pus diante de ti, aleluia, uma missão muito maior do que você mesmo. E o que você está fazendo com isso que eu botei sob a tua responsabilidade? Abraão estava preocupado com isso. Você vai perceber o seguinte, que aí ele chama o seu servo, que cuidava já de tudo dentro da sua casa, e fala: olha só, eu preciso de uma moça para o meu filho. Só que é o seguinte, nós estamos aqui na terra dos cananeus, e neste contexto aqui, cananeus, essa terra era uma terra pagã, mundana. Era uma terra pagã, mundana. Abraão não queria que a preparada para o seu filho viesse dessa terra, porque ele sabia das influências que toda aquela cultura daquele povo local, no qual ele estava, iria de alguma forma interferir na educação do seu próprio filho. Então ele diz para o seu servo: olha, volte à minha terra, volte lá, e de lá que você terá de trazer. Primeira coisa que eu vejo aqui, Abraão preocupado até mesmo com os relacionamentos do seu filho. Você tem acompanhado os relacionamentos, as amizades do teu filho e da tua filha? Você tem acompanhado as amizades, os contatos do teu marido, da tua esposa? Ou você é do tipo de pessoa que, não, aqui é o meu particular, ninguém mexe, só eu vejo. Tua vida é um livro aberto para tua esposa? Tua vida é um livro aberto para o teu esposo? A vida do teu filho é um livro aberto para você? Adolescente, jovem, a tua vida é um livro aberto para teu pai e tua mãe? E a gente vai entrar em searas complicadas aqui, né? Teu pai e tua mãe sabe o que você anda vendo? Teu pai e tua mãe sabe com quem você conversa? Teu pai e tua mãe conhecem os teus relacionamentos? Aí você pode dizer para mim, aí eu mexo com os jovens lá, né? Que eu sou muito transparente, gente, porque eu já vivi isso. Pastor Paulo, é complicado. Se eu disser para minha mãe e meu pai que eu estou com amizade A e B, C, que eu estou fazendo isso, aquilo outro e tal, ai, minha casa vai virar um inferno. E isso é preocupante, porque se você não tem os seus pais como seus melhores amigos, quero dizer para você, tua vida está difícil. Se você, pai e mãe, não são os melhores amigos para os teus filhos, a coisa está difícil, não vai acabar bem. Se você não tem liberdade, meu Deus, de se abrir com seu próprio cônjuge, e comentar e falar os teus mais profundos segredos, a coisa está difícil. Se você não tem liberdade de falar os teus segredos mais profundos com teu pai e tua mãe, a coisa está difícil. Pastor Paulo, não tem como não. Você precisa de ajuda. Você precisa de ajuda. Está na hora, é hoje, não vai ser amanhã não. Deus me trouxe aqui para dizer para você o seguinte: é hoje. Isso tem que mudar na tua casa. Sabe por quê? O Espírito Santo está falando para você nesta manhã aqui, ó. Satanás tem encontrado portas abertas para infernizar a tua vida por conta de coisas escondidas que você tem levado, e ele
tem se alimentado dessas oportunidades. Nesta manhã é manhã de libertação, é manhã em que Satanás vai ter todas as suas ações neutralizadas, ele não vai ter mais acesso e influência. Sabe por quê? Porque nesta manhã você vai abrir o teu coração para Jesus e dizer: eu não quero mais viver desse jeito, eu quero uma transformação na minha vida, porque eu preciso ter a minha vida e a vida da minha família saudável, de maneira que glorifique o nome do Senhor. Satanás encontra a brecha, ele fica ali alimentando as mentiras. Satanás, ele encontra acesso nas meias verdades. Eu não conto tudo, eu conto apenas uma parte. Mas pastor Paulo, eu vou te confessar uma coisa. Eu vou te confessar uma coisa, pastor Paulo. A ou B não tem maturidade para me ouvir. Você precisa de ajuda. A Bíblia diz: corrigir o seu filho com vara. Está escrito lá, ó, Provérbios. Provérbio 29, do 15 a 17, você vai ver lá. O problema é que muitas vezes, é que quando se corrige um filho com vara, e eu de maneira nenhuma estou aqui gerando uma contradição bíblica, claro que não. O problema é que quando essa correção, o dever de correção passa para a vara, e não da própria pessoa. Quando a correção passa para a vara, aí fere, machuca, dói, gera marca, gera mágoa. Sabe por quê? Porque o respeito passou para a vara e não está na pessoa quem deveria corrigir de fato. Espancar filho não adianta, esbofetear filho não adianta. Isso eu falo tanto no contexto ação física quanto ação verbal. Isso não vai adiantar. O respeito você não vai conquistar com xingamentos, com ira. E o que eu tenho acompanhado e muito em aconselhamentos de jovens e adolescentes é exatamente esse tipo de problema. Pais que já perderam a paciência e o controle com seus filhos, já não sabem mais dialogar, já não sabem mais conversar, parece que já esqueceu sua fase da adolescência. Você sabia que adolescente, ele se comunica estranho? Quando está estressado, estressada, como é que é o nível de comunicação dele? Fica em silêncio, não fala. Mas ele começa a dizer através de atitudes. Às vezes fica irritado, agressivo, fica enclausurado, fecha a cara. Ei, menino, todo dia tu tá assim. Ai! Parece uma coisa. Tu não sabe que eu já sofri. Já passei coisas piores do que você já passou. E nunca fiquei fazendo cara feia para minha mãe e para o meu pai. Não é assim? Tu está merecendo mais umas 4, 5 chineladas na cara. Brincadeira. Gente, cuidado. Às vezes você precisa sentar. Meu sogro uma vez, pastor Sérgio, pastora Paula, meu sogro, já falecido, pastor Herai. Que camarada maravilhoso. O abraço dele, você se perdia dentro do abraço dele. Cheiro de ovelha. Só que quando eu comecei a namorar com a minha esposa, eu comecei a me queixar com ela. Falei: olha, eu acho que teu pai não gosta de mim não. Ele era pastor. Acho que ele não gosta de mim não, que ele me olha com uma cara feia. Ele não gosta de mim não. Aí eu: não, nem, ele gosta de você sim. Se você está frequentando minha casa, você pode ter certeza que ele gosta de você. Se ele não gostar, você nem chegaria na frente do portão. Eu falei: mas o que eu vejo não me diz muito isso não.
Aí ela começou a conversar com ele sobre isso. Aí ele disse para ela assim: minha filha, eu nunca recebi um beijo do meu pai. Eu tenho dificuldades de relacionamento. Para eu fazer o que eu estou fazendo hoje contigo aqui, te dar um abraço, foi algo que eu precisei trabalhar todo o tempo da minha vida, com muita oração, muito jejum. E o velho orava. Eu vi os joelhos dele, era calejado. Oração. E o Senhor aos poucos foi me quebrando. Mas eu tinha muita dificuldade. Nunca recebi um beijo do meu pai. Aí um belo dia, no domingo, depois da ceia, né? Todo crente, jovem, namorado, né? Vai sempre para casa da namorada para almoçar. Pega carona junto, não é assim, pastor Sérgio? Vou almoçar na sogra hoje. Aí eu ia, né? Aí nesse dia, eu me lembro, ele sentou comigo no parapeito, botou a mão no meu ombro assim: meu filho, eu te amo. Rapaz, mas aquele eu te amo dele não batia com a face, com o que eu via. Mas aquilo me trouxe uma paz, uma alegria tão grande que eu comecei a chorar. Porque eu identifiquei nele a força que ele estava fazendo contra a sua própria natureza, para mostrar para mim que ele me amava e que ele me tinha como um filho. O que falta para você fazer isso hoje? O que falta para você fazer isso? Teu filho e tua filha estão se perdendo. Tua esposa, teu marido está se perdendo. Deixa Jesus te curar hoje. Senta, conversa. Começa a falar a partir de hoje: Satanás, tu não mais vai ter acesso na minha vida. Eu não mais vou te alimentar. Porque hoje vai ser quebrado isso em nome de Jesus. Eu não vou ter mais segredo com minha mãe e meu pai. Eu não vou ter mais segredo com minha esposa, com meu esposo. Tenha ela maturidade ou não para ouvir, mas hoje eu vou me libertar disso. Mas pode ter certeza que você está na direção do Espírito Santo nesta manhã. E quando você fizer isso, isso vai ter que gerar vida dentro da tua casa. Porque o maior interessado que as famílias sobre esta terra, elas triunfem e sejam bênção para uma toda geração, é o Senhor nosso Deus. E nesta manhã, Ele é poderoso o suficiente para trazer sobre você a autoridade no Espírito, que pode transformar a vida do teu filho, da tua filha, do teu marido, da tua esposa, a vida dos teus entes. Em nome de Jesus, você vai dizer como Josué disse lá no final do capítulo de Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ao Senhor. A palavra que eu trago nesta manhã é a seguinte: reaja, lidere a sua casa e leve arque para você, traga para você a responsabilidade que Deus deu na tua mão, porque um dia Ele vai cobrar. Meu querido, minha querida, o que o Senhor está falando nesta manhã para nós aqui é o mesmo que Ele disse a Abraão: tome, aleluia, uma atitude, que a partir desta atitude eu engrandecerei a tua vida sobre esta terra. Eu engrandecerei a vida dos teus filhos sobre esta terra. Aonde ele for, haverá a bênção que eu prometi sobre a tua vida e será perpetuada sobre a vida dele. E onde ele for, ele será uma diferença, seja na escola, seja na universidade, seja no trabalho, aleluia, ele será engrandecido.
Aí eu lembro do salmista Davi falando, aleluia, em Salmo 127, versículo 4. E eu já termino, meus irmãos. Já falei que ia terminar 2 vezes, não terminei ainda. Mas eu prometo agora eu termino. E eu queria pedir ao Ministério de Louvor para que me ajudasse. Pode, meu pastor? Salmo 127, versículo 4 vai dizer assim. O salmista Davi, ele vai dizer o seguinte: olha, que os filhos são como flecha na mão do valente, bem-aventurados que enche a sua aljava. A analogia, ela é linda, sabe por quê? Porque todo flecheiro, todo arqueiro que está diante de uma batalha, o maior privilégio dele é ele ter uma flecha que ele possa usar para vencer batalhas. Uma flecha que ele possa usar, que possa ser direcionada a algum alvo. A analogia, ela é perfeita porque, comparando-se os filhos às flechas, os nossos filhos são bênçãos para muitas batalhas que muitas vezes nós vamos enfrentar na nossa vida. E eles precisam ser bênçãos. Só que a questão aqui é que a responsabilidade de se conduzir a flecha para o alvo certo é do arqueiro. Para onde você está apontando a tua flecha? Para onde você está dirigindo, direcionando o seu filho, a sua filha? Tome o comando da sua casa. Senta com ele, senta com ela. Não a restrinja do que o mundo tem mostrado. Faz isso não, é um erro. Mas sente-se com seu filho e pegue os conteúdos, tudo que aprende lá fora, e confronta com a palavra do Senhor. Isso é direcionar a flecha para o alvo certo. A nossa pastora falou aqui nesta manhã, aleluia, Provérbios 22, 6. Ensina o teu menino, menina, no caminho que ele deve andar. Você precisa ter um tempo com teu filho e com tua filha. Não pega vídeos do YouTube para distrair o teu filho, para que você possa fazer as coisas dentro de casa. Não faz isso não. Você está estragando teu filho e tua filha. Bota filho na frente da televisão, liga um videozinho do YouTube e deixa lá. Essa criança, ela está absorvendo uma série de informações que nós adultos já não temos mais a percepção. E todas aquelas informações, elas estão materializadas em desenhos, em figuras, em cores, em gestos, e que muitas vezes não estão materializados naquilo que se está falando, mas está se familiarizando em toda aquela mise-en-scène que está sendo construída ali, e tem um propósito. Faz isso não. Senta com ele, pega. O que você aprendeu na escola hoje, meu filho? O que foi falado para você lá hoje? Ah, foi falado isso e aquilo. É, muito bom. Agora senta comigo aqui. Vou te ensinar o que a palavra de Deus diz a respeito disso. Vou te ensinar o que as escrituras diz a respeito disso. Meu filho, você vai aprender de tudo, mas você só vai reter aquilo que é bom. Não é isso que as escrituras dizem? Teu filho é uma flecha. Para qual alvo você está apontando? Aleluia. Você, marido, bem-aventurado o marido que tem uma mulher abençoada. A Bíblia, o salmista vai dizer que será como árvore frutífera à beira do rio. Para que sua família seja uma família frutífera, meu querido, minha querida, você precisa plantá-los à beira de rios. Estou falando aqui por metáforas comparativa, à beira de nascentes de água, porque até a corça, quando ela tem sede e anseia por águas, ela vai para os rios, e ali ela enche, aleluia,
ela se satisfaz da água que é vida. Até a árvore lá em Jó, e ele faz essa analogia, morta, ao cheiro das águas, começa a brotar. Jesus, ao falar com aquela mulher no poço, ele diz: se tu bebesses da água que eu tenho para te dar, tu nunca mais terias sede. Jesus é a água da vida, que traz vida para uma família, cujas raízes já estão, aleluia, cujo tronco já está cortado e as raízes já estão secas. Ele é a água da vida que faz brotar. Mas ainda que as raízes estejam secas, elas estão no profundo da terra. Aleluia. E é no lençol freático onde ela extrai aquilo que ela precisa para brotar de novo. A vida em Jesus suficiente para trazer vida no seio da tua família. Há uma água, aleluia, cujas propriedades espirituais farão, aleluia, que nunca mais tu tenhas sede, aleluia, mas seja saciado para a vida eterna. E um dia Ele vai voltar e vai cobrar isso de mim e de você.